Quero cumprimentar você que está com a gente aqui no programa Adoração em Família, que está começando agora. Este é o primeiro vídeo de uma série de 12, em que nós vamos estar estudando juntos capítulos selecionados do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Você é bem-vindo ao estudar estes textos que são revelações de Deus, da parte de Deus para a sua igreja, para nós todos. Nós temos hoje aqui conosco, no programa Adoração em Família, dois pastores, pastor José Santos Filho, do sul do Brasil, e o pastor Enildo Nascimento, que trabalha no Nordeste do Brasil. Eles são diretores do Departamento de Ministério da Família para essas regiões do Brasil. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E todo o programa Adoração em Família, a gente começa falando de culto da família, que é algo muito importante. E eu quero perguntar para o pastor Enildo, quando a gente fala de culto da família, o que vem na sua cabeça? Olha, pastor, me vem doces lembranças, me vem da época em que, como criança, eu não nasci na igreja, mas eu fui criado por um tio que era da igreja, e ele nos reunia para esses cultos maravilhosos. E eu tenho até uma dica, né? As pessoas ficam se perguntando, quando a gente quer fazer o culto da família, onde deveríamos fazer? Eu sempre digo assim, no melhor lugar da casa. Onde é o melhor lugar da casa? No lugar que os filhos gostam. Por exemplo, na minha casa, os filhos adoram fazer o culto em cima, na minha cama, no meu quarto. Isso é até hoje. Então, é uma dica para o culto familiar se tornar mais agradável. Para ser mesmo familiar, exatamente, né? Exatamente. Esta é a dica de hoje para o culto familiar. Eu quero animar você a participar do culto da família junto com a sua família, formar um hábito, um propósito, uma rotina diária, todos os dias, 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, antes da família deitar. Deus abençoe você e vamos para o livro. Pegue o seu livro Mente, Caráter e Personalidade e vamos abrir no capítulo 16. E a primeira pergunta que está aí no seu guia de estudos vai para o pastor José Santos. Pastor Santos, o que acontece quando uma mulher grávida investe em bons pensamentos? Quais são os resultados disso? Pastor, aqui na página 131, no parágrafo 2, a serva do Senhor diz: 10 vezes mais, poderia ser 5, 6, mas ela coloca 10 vezes mais no caráter, no físico e na moral em relação ao filho. Ou seja, o resultado é muito claro. Uma mulher que se prepara e investe em bons pensamentos, ela pode ver o resultado nisso nos filhos. Por trás dessa resposta e desse texto está a ideia também de que eu escolho no que penso. Eu não posso deixar minha mente pensar o que ela quer. Eu devo direcionar os pensamentos que vem à mente, né? Eu creio nisso, porque senão você vai ficar dando vazão para que os pensamentos maus possam aparecer. E o próprio Satanás pode sugerir. Ou seja, eu direciono isso. E como marido, pastor Enildo, deve agir com a esposa durante a gravidez? Isso está na página 132, quarto parágrafo. Exatamente, pastor. O livro A Serva Inspirada por Deus, ela coloca aqui uma responsabilidade muito clara para o marido, né? Por exemplo, não deve deixar a esposa no excessivo trabalho, no seu labor diário, ele deve colaborar, deve ser um trabalho colaborativo. Lavar uma loucinha não cai a mão de homem nenhum, né? Com certeza, viu? Agora lave longe dela, viu? Porque senão você vai ter alguém ali monitorando como lavar a louça. Mas, de fato, hoje é muito comum, e a gente até se surpreende com isso, os maridos estão compreendendo essa colaboração. A necessidade de ajudar. Porque se minar o vigor físico da mãe, da esposa, com certeza a sua gestação, a criação do seu filho será afetada. E agora vamos falar de comida da mulher grávida. Como que deve ser essa alimentação, pastor? Pastor, tem que ser uma alimentação especial. Eu estou com vontade de comer aquilo, corre lá para mim, é de madrugada, e se não tiver, eu vou passar mal. Não é por aí. Eu creio que a mãe grávida, ela deve cuidar daquilo que ela come, porque diretamente vai afetar o filho. Portanto, ela tem que tomar muito cuidado. O que eu vou comer para que o meu filho seja beneficiado. Aí está o conceito de temperança. Isso, né? O regime alimentar aqui eu acho que é fundamental. Né? A gente costuma falar muito sobre isso na igreja, e eu diria especialmente para as mães, especialmente as mulheres que estão grávidas, né, que se tornarão mães, que comece esse regime antes, é claro, mas durante a gravidez é fundamental. Bom, e a pergunta seguinte é sobre os desejos da grávida. Nós já conversamos aqui um pouco sobre isso, o parágrafo 4 da página 130.
33, diz que esse conselho é falso e daninho. Ou seja, a gente não deve ir atrás dos desejos. E outras coisas da vida também. Não são nossos desejos que mandam, e sim aquilo que é próprio, racional, aquilo que é parte da vontade de Deus, né? Outra pergunta que está aqui no nosso guia de estudos é: quais são os resultados dos hábitos de estrita temperança por parte de uma mãe que está grávida? Olha, eu creio, pastores, que seria na formação do caráter, né? O caráter reto. Se essa mãe tiver esse equilíbrio, esse cuidado físico, esse cuidado na temperança, no começo lá falamos do controle da mente, vai moldar esse caráter, essa criança vai crescer com... Isso é impressionante, porque a gente não encontra isso escrito em lugar nenhum mais, né? Se não fosse Deus revelar, a gente não saberia que aquilo que a mãe faz durante a gravidez vai... A influência, né, pastora? Não pode, a mãe não pode ser indiferente a isso. Aquilo que eu faço, o que eu como, a maneira em que eu vejo o mundo, vai afetar o meu filho. A minha comunhão com Deus, né? Se ela ali durante esse período está em comunhão com Deus, seguramente isso vai afetar. Ela desenvolver os hábitos, não só bons hábitos alimentares, mas hábitos de comunhão, rotinas de comunhão com Deus. Tudo isso vai afetar a vida espiritual do filho. Ou seja, ela começa a educar o filho em formação, na formação, educando para o futuro. E é isso que já diz a resposta da pergunta 6, né? Por que é importante que os pais vençam as tentações contra o apetite? Porque a regra é clara, pastor. A regra é clara. Olha o que diz a palavra inspirada na página 135. Em regra, todo homem temperante que cria filhos transmite suas inclinações e más tendências na sua prole. Que coisa impressionante. Nós herdamos de nossos pais. A gente aprende coisa ruim, mas também a gente herda, né? Exatamente. E é transmitido aos filhos, né? Ou seja, a verdade, tal pai, tal filho, né? Aquilo que o pai pensa, a forma em que ele vê o mundo, naturalmente o filho faz Ter igual. filhos é um benefício para nós, então, porque nos ajuda a buscar uma transformação de caráter também, né? Página 139, parágrafo 5, fala da grande obra da mãe. Qual é essa grande obra da mãe? A coisa mais importante que a mãe tem que fazer. Eu gosto da frase que o livro utiliza, né? A mãe é responsável para cristianizar a família, os seus filhos. Olha, legal, e foi a frase que mais me impactou. A mim também. Ou seja, a mãe é responsável em apresentar Jesus para o filho. Entende? É como se ela fosse uma mordomo. Entende? É a parte visível da pessoa de Cristo. Eu apresento Cristo ao meu filho. Eu aprecio isso porque é interessante, porque os filhos veem na mãe as maiores características de Deus. A mãe que castiga é interessante. A mãe é que mais está perto do filho, que mais castiga o filho. Mas no primeiro problema, ela recorre, o filho recorre à mãe. Então, essa relação é muito importante. Nós estamos tendo que encerrar já o programa. Vamos rapidinho para a última pergunta. O que vai acontecer, pastor Santos, no dia do juízo com os pais que forem fiéis à sua responsabilidade de educar? Os pais serão examinados diante de Deus. O que fizeram ou deixaram de fazer em relação aos filhos. Portanto, é fundamental a influência deles. Ter filhos é uma responsabilidade diante de Deus. Não é só colocar no mundo. Fazer é muito fácil. Eu quero ver você influenciar esses filhos. Por isso que é muito importante você ter filhos no ambiente de casamento. Exato. E cuidar e não ter relações sexuais antes do casamento, porque ter filhos, você assume uma responsabilidade muito solene diante de Deus. A grande pergunta do Senhor naquele grande dia: onde estão os filhos que eu te dei? Bom, nós estamos terminando por aqui o estudo de hoje. Muito obrigado pela sua presença. O programa Adoração em Família continua. Eu animo você a assistir o próximo vídeo, quando nós vamos estar estudando sobre a hereditariedade e o ambiente, e é o capítulo 17 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Deus abençoe você, leia seu livro em casa, estude e participe do programa Adoração em Família. Um abraço para você e até o próximo programa.